Senhor Deus misericordioso Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender mais de Ti, de meditar na Tua palavra. Que seja o Teu Espírito Santo a nos guiar, que seja o Teu Espírito Santo a nos ensinar a cada dia. Prepara nossos corações e mentes, ó Pai, e que os nossos corações sejam como uma terra fértil. A Tua palavra é a semente, e possamos mais do que crer e aprender, possamos viver, e que a Tua palavra frutifique a 100, a 60, a 30 por 1, como diz nas Escrituras Sagradas. Entregamos no Senhor como Teus servos. Ó Senhor Deus, abre os nossos ouvidos e derrama sobre nós discernimento e sabedoria. No santo e bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui com os irmãos. É uma responsabilidade muito grande, né? Trazer a palavra sempre é uma responsabilidade muito grande. E hoje, nós vamos meditar a respeito de um tema que é crucial, mas ao mesmo tempo complexo, complicado, né, de tratar. Vamos falar da morte. A verdade, meus irmãos, é que nós temos vivido nos nossos dias à sombra de muita violência, muitas notícias horrendas de morte, de perseguições, enfim. Essa é uma realidade. E essa é uma realidade tão dura que o mês de setembro é chamado de Setembro Amarelo, e não é à toa. E não é à toa porque nós encontramos pelo menos duas atitudes em relação, pelo menos duas, que são mais marcantes nos nossos dias em relação à morte. Uma é a atitude de que não há solução para a morte. Eu tinha um colega que dizia que só tinham duas certezas na vida, ele. Só tinha duas certezas: dos impostos e da morte. E ele dizia isso porque ele entendia que a morte era algo insolúvel. E a outra atitude diante da morte? Uma é que para ela não tem solução. A outra é de que ela pode ser a solução de uma vida sem sentido, sem propósito, oprimida, aterrorizada, uma vida de escuridão, dor e esquecimento. Não vamos falar de quem resolve usar a morte como solução, porque de fato ela não é. E a complexidade do tema exigiria da gente muito mais tempo do que nós temos aqui. Mas, de fato, essas duas atitudes diante da morte, confrontadas com a palavra do Senhor, se dissolvem como uma neblina. Leiamos, pois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler os versos 54 a 58. Todo mundo encontrou? Estamos bem? Diz assim a palavra do Senhor: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. É indiscutível que nessa carta aos Coríntios, esse trecho é o ápice do ensino que Deus passou para a igreja do Coríntios e passa para nós hoje, no Brasil, em Campinas, no século 21. E é o ápice do ensino que nos diz que a morte foi tragada. É uma referência clara, direta, do livro de Isaías, no capítulo 25, verso 8. E eu vou recitar de forma literal, porque, assim, do que está escrito no texto da minha Bíblia, né, na minha versão, e diz assim, Isaías 25, verso 8, diz o seguinte: tragará a morte para sempre, e enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. O capítulo 25 é o capítulo da misericórdia divina. E bastava que lêssemos esses versos para que pudéssemos entender de forma clara que aquilo que foi posto aqui antes, de que a morte não tem solução, ou de que a morte é a solução, se desvanece. Mas o que de fato está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo? E o que é crucial? É necessário para a gente hoje compreender duas coisas. Nós, cristãos, somos chamados de povo da cruz. E, de fato, somos o povo da cruz. Porque na cruz, o Senhor Jesus encerra um capítulo de condenação na vida de todo aquele que crê. Isso é verdade. Na cruz, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo é o começo da vida para todo aquele que nele crê. É claro que isso quando a gente pensa, né, nessa questão, a gente pensa assim, bom, aos pés da cruz estavam as Marias e o João, nenhum outro discípulo. Mas depois o Senhor Jesus é retirado da cruz, levado à sepultura. E depois ele ressuscita. As mulheres vão até a sepultura e encontram o túmulo vazio. E o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos. E toda essa narrativa e todo esse fato impacta a vida dos discípulos. Mas impacta porque eles não ficaram aos pés da cruz todo o tempo. Nós, muitas vezes, construímos na nossa mente um cristianismo, uma crença num Deus que encerra tudo na cruz, a despeito dele próprio ter dito que ressuscitaria, e que muitos ressuscitariam, e que haveria um último dia de ressurreição, e é disso que o apóstolo Paulo está falando. Nós ainda assim vivemos, nos movemos, sentimos, nos relacionamos como se a cruz nos desse a justificativa e dá a justificação, e esperamos a glorificação, isso está em todos os textos, inclusive no texto de Romanos, mas na hora de vivermos o aqui e agora, dessa verdade, dessa realidade, que é a certeza de vida eterna, será que nós, de fato, vivemos isso? Nós vivemos como se já tivéssemos, de fato e de verdade, recebidos essa glorificação em vida eterna? Pois bem, esse texto, ele é um texto tão sutil, nesse sentido, que a gente precisa, de fato, meditar nele. Quando o apóstolo Paulo faz a referência a Isaías, ele já havia feito uma referência no mesma carta aos Coríntios, no mesmo capítulo 15, dos versos 24 a 28, né? E que tem como um verso-chave o verso 26, que diz que o último inimigo a ser destruído seria a morte. A gente começa a pensar,
Bom, então, o que significa tragada foi a morte? Quando eu vou ao texto de Isaías e quando eu volto aqui em Coríntios, a gente compreende assim, que lá, e fala da língua de fogo, etc., e todos aqueles conheciam bem isso, que a morte, e aí uma figura, tá? Quando fala de língua, vocês podem ler também outros versos, né? No capítulo 5 de Isaías, 5, verso 24, se não me engano, diz que a língua de fogo e tal. Fala-se da morte como aquilo que vai engolir o homem. Toda referência de sepultura, de Sheol, de morte, de Guiena, é de algo que engole o homem, engolfa a vida do homem e destrói a vida do homem. Ruína, destruição. E aqui, o apóstolo Paulo diz que esse inimigo que engole, que engolfa, que traga o homem para as entranhas da terra, destruindo a sua existência, esse inimigo será destruído. E definitivamente destruído. E a gente começa a pensar, bom, mas como é que se dá essa destruição? Em que nível isso ocorre? E o que isso pode ser aplicado para a minha vida aqui e agora? Primeiro vamos entender o que significa essa destruição. E vejam, não precisa ser teólogo para entender isso. A forma como essa palavra foi escrita significa que essa ação de tragar a morte é uma ação que aconteceu no passado. Tragada foi a morte. Aconteceu no passado, não foi? Foi. Só que não somente aconteceu no passado. Ela aconteceu de forma plena, total e absoluta. E mais, é dito que foi feito de forma plena, total e absoluta, e que os seus resultados, e eu vou usar um outro termo, não são mensuráveis no sentido de você entender até onde vai o resultado disso. Quando você não entende até onde vai o resultado disso, significa que o resultado é para sempre, é eterno, e que já aconteceu no passado. O apóstolo Paulo sempre trata com a gente assim, já e ainda não. Já foi tragada a morte, já foi destruída a morte, mas ainda não recebemos os corpos incorruptíveis. Bom, mas essa é a nossa perspectiva, é a forma da gente enxergar isso. Mas o que é que Deus quer que a gente aprenda com isso? Ele quer que a gente aprenda que, mais do que compreender que a morte foi destruída, é que devemos viver cientes dessa verdade. E aí, não é uma mera esperança ou expectativa de uma vida eterna, da ressurreição ou de um corpo incorruptível. Não é uma mera expectativa. É mais do que isso. Se nós lêssemos, e vamos ler agora, os versos 24 a 28 do mesmo capítulo 15, vocês vão ter paciência comigo, porque diz assim: então, depois, os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Verso 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas sujeitou os que estão debaixo dos seus pés, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará, ou entregará a ele todas as coisas que ele lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja bem, o que nós estamos vendo aqui nessa carta? Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo faz uma referência clara às profecias do Antigo Testamento, e citou Isaías, e ele está reforçando para os coríntios que se a nossa fé for apenas para o aqui e agora, e se nós ficarmos presos apenas à justificação, e se não vivermos de acordo com essa verdade,
de que a morte foi destruída, nós estaremos sujeitos a não ter as nossas obras, vida, trabalho, como algo de sentido e significado. O verso 58, no seu final, diz que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. A pergunta: nos nossos dias, quem nunca sentiu o seu trabalho, ou coisas que você tem que fazer, obrigações, ou um trabalho que você despendeu muito tempo, como algo irrelevante e inútil? Quem nunca fez isso? Quem nunca sentiu? Quem nunca sentiu a vida escorrendo entre os dedos e você se perguntando muitas vezes: que sentido tem a minha vida? Quem nunca se perguntou isso? E eu digo antes e depois de ter sido alcançado por Cristo Jesus. Eu não falo isso somente das pessoas que nunca experimentaram a graça redentora. Não, tantos que experimentaram a graça, quanto aqueles que ainda não experimentaram a graça. Quem nunca achou que a sua vida estava escorrendo pelos dedos e simplesmente desaparecendo, sem sentido, sem propósito, sem objetivo e sem alvo? Quem? Pois bem, a maravilhosa notícia é de que no momento em que compreendemos que todo o panorama da cruz, antes dela na palavra, antes dela nas profecias, antes dela no Gênesis, até a ressurreição, toda a palavra encontra nos fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, morte e ressurreição, o sentido. E a ressurreição é aquilo que me garante que definitivamente a morte não tem mais poder sobre mim. E o apóstolo Paulo diz isso, porque ele diz que se ele morrer para ele é lucro. E isso não é, em hipótese nenhuma, a declaração de alguém que está depressivo, ou de alguém que acha que sua vida não tem sentido, ou que acha que toda essa corrida de pregar o evangelho, de trabalhar para o Senhor, de viver o dia a dia, de trabalhar, de fazer tendas, não é a declaração de um homem deprimido. Não é a declaração de um homem que não crê que sua vida tem propósito, sentido e valor. Muito pelo contrário, o que ele está dizendo é que tudo o que ele faz para o Senhor. E o faz de maneira que, ainda que ele morra, a morte não tem poder sobre ele. Porque ele vai estar com o Senhor. Essa é a certeza do apóstolo Paulo. Nós não podemos, claro, esquecer de que, quando pensamos a morte, a gente sempre pensa em duas coisas, pelo menos. Uma, no desaparecimento. Na outra, o esquecimento. Morte é desaparecimento e crescimento do ponto de vista humano, do que a gente vê e pode compreender. Desaparecimento de um corpo, desaparecimento, porque às vezes alguns usam cremação, outros não, mas enfim, vai virar pó de qualquer maneira. E a outra coisa é o esquecimento. O esquecimento não de uma figura memorável ou na mente daqueles que amam quem morreu. Não. Porque há famílias inteiras que têm lembranças de gerações antigas. Não se trata desse esquecimento. Trata-se do esquecimento no sentido de que você não mais vive e relembra as relações que você tem. E é importante que a gente compreenda que viver é muito mais do que aqui e agora. Viver é aqui e agora também, mas é muito mais. E aí, se é muito mais, eu tenho que compreender duas coisas. Primeiro, que minha vida de 70, 80, 90, 100, 120 anos é um grão de areia comparado com a eternidade. A segunda coisa que eu preciso compreender é de que minha vida, esse grão de areia, que não é nada diante da eternidade, é importantíssimo para a eternidade. Uai, irmão, que está doido. Agora já criou um nó na minha cabeça. Não, é importantíssimo.
Por que é importantíssimo? A palavra diz que nós temos que compreender, entender e viver a realidade de que a morte foi destruída e tragada, para que as nossas obras para o Senhor, no Senhor e com o Senhor não sejam vãs. Então, agora, eu resolvi o problema de milhões e milhares de pessoas que correm atrás de psicólogos, nada contra a psicologia, absolutamente, ou coaches, ou etc., ou mensagens de autoestima, sei lá o quê. Não estou aqui sendo contrário a essas coisas que ajudam o homem a encontrar suas vocações e trabalhos, e encontrar sentido, e aumentar o foco, produtividade. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo é que quando se busca fora da palavra de Deus, fora da morte e ressurreição de Cristo Jesus, sentido para a vida, você não vai encontrar. O que eu estou dizendo é que é necessário que, mais do que entender o verbo no grego para compreender plenamente o que significa ser tragado ou por quanto tempo dura esse ato de destruir a morte, mais do que tudo isso, eu preciso viver essa verdade, viver, porque evangelho é mais do que crer, evangelho é mais do que pregar, evangelho é mais do que seguir uma lista de pode e não pode, evangelho é muito mais do que compreender, evangelho é muito mais do que compreender o grego, hebraico, aramaico e ter todo o conhecimento teológico, evangelho é muito mais do que isso, evangelho é mudar a sua mente, a sua vida e mais do que tudo, fazer com que a sua vida seja ótima, frutífera, abundante, e abundante no sentido de ser útil para o Senhor, ser útil para o Evangelho, ser útil para o reino. E mais do que isso, é você viver os valores que você recebeu. Ser sal e luz não é só falar, ser sal e luz não é só teorizar sobre o Evangelho, ser sal e luz é viver. Agora, se você não compreender que os seus relacionamentos, que os seus atos, palavras, têm repercussão e valor no Senhor para a eternidade, você vai achar que a vida é uma canseira, eu quero estar com o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, não, o apóstolo Paulo não disse assim não. Assim está dizendo você, que não compreendeu que você está destinado à vida eterna. Você está dizendo isso porque você está cansado. E como cristão, como forasteiro nesse mundo, você está cansado das injustiças, da violência, da perseguição, da opressão, da degeneração da cultura da sociedade, etc, etc, etc. Você está dizendo isso como cansado, não como um vitorioso. Você está dizendo isso como um resignado, não como aquele que compreendeu que definitivamente a morte não tem poder sobre você. Você não está dizendo isso como alguém que, você pode matar o corpo, mas problema é aquele que, além de matar o corpo, pode mandar a alma para o inferno. Aí é que é problema. Aí é que é problema. Por isso, matar o corpo, que sentido tem? A morte já não tem poder sobre mim. E ainda que eu ainda não tenha experimentado essa passagem, e não quero experimentar tão cedo, e não quero experimentar, não, mas eu vou dizer, eu não quero experimentar tão cedo por dois motivos básicos. Primeiro, eu amo o presente que Deus me deu, que é a vida. Segundo, ao amar esse presente que Deus me deu, eu tenho que fazer com que ela tenha sentido, propósito para o reino dele. Porque no momento em que você descobre quem é Deus, e quem é Deus na sua vida e para a sua vida, aí a vida faz sentido. E a vida faz sentido e você se envolve profundamente em tudo que você faz. Então, se você toma um café ou come com o irmão, você compreende que aquilo ali não é só um ato de comer, não é só um momento de alegria com os irmãos, mas um momento espiritual de comunhão em que relacionamento, amor, experiência, troca de ensino, é Deus presente naquela sua vida, e até o comer o pão com o irmão tem mais sentido. O momento em que você senta ou acorda e senta para orar, tem mais sentido. Não é só uma obrigação. No momento em que você dorme,
não é só uma dádiva de descanso, é uma bênção. Porque quando você compreende isso, o seu relacionamento com as pessoas, você começa a pensar que são tudo que eu pensar, disser, falar, viver, é para a eternidade. É para a eternidade. Então agora eu compreendo que cada relatório que faço no trabalho é para a eternidade. Cada conversa que tenho é para a eternidade. Eu estou falando de eternidade, entenda, é para o Senhor. Tudo que faço vai ter repercussão. E aí? Como viver agora? Agora eu vivo como aquele que não mais tem angústia ou preocupação com a morte, com a sorrateira, ou tantos outros apelidos que a gente tem no Nordeste para ela. Por quê? Porque ela foi vencida. Normalmente nós cristãos falamos que o inimigo foi vencido. De fato, foi vencido. Mas ele ainda atua no mundo? É verdade. E quando falamos da morte, fazemos a mesma aplicação. Ok, a morte foi vencida, mas ela também atua no mundo. Há uma diferença. Há uma diferença. A diferença é que, enquanto não houver a glorificação, você até pode morrer. Só que ela não tem mais poder sobre você. Ela não é mais definitiva. Pelo contrário, é só o último golpe frágil, o último ato frágil do inimigo destruído e derrotado, que é a morte. Por isso é que para o apóstolo Paulo, a morte já não tinha poder sobre a vida dele. As pessoas vivem no mundo de hoje preocupadas com a morte e com a vida, não é? E também adotam duas atitudes. Eu vou viver o máximo que eu puder, porque eu vou morrer daqui a um tempo, vou ficar velho, vou morrer, acabou. Então eu vou aproveitar tudo. E o que é que faz? Se perde, porque pauta a sua vida na morte, como algo definitivo e sem solução. O outro diz, não, eu vou me focar só aqui, vou crescer, prosperar, ganhar uma grana e vou investir tudo que eu tenho, porque o que eu tenho é nessa vida. E aí o Senhor Jesus disse, ó tolo, juntou celeiros, e hoje mesmo o Senhor pode chamar a tua alma. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus é tão atual, e quando a gente olha e vê como o mundo está agindo, o mundo age do mesmo jeito. As pessoas agem do mesmo jeito, e nós caímos nessas armadilhas. Mas o apóstolo Paulo não. O Espírito Santo usa o servo para nos mostrar que nossa vida só tem sentido no momento em que a gente compreende que nós já fomos ressurretos em Cristo. Nós já recebemos a vida eterna. Nós já fomos selados pelo Espírito Santo. Já fomos chamados, eleitos, justificados, santificados e glorificados. E note, o verbo lá em Romanos, os verbos estão todos no passado. Para mim, mas eu não fui glorificado? Sim, mas para Deus sim. E agora pertenço a Ele, estou nele. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gente, isso não é só para a gente decorar e botar na cabeça, não. É para a gente viver. Então, como é que você vai passar a agir agora com sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, no seu trabalho? Como é que você vai viver agora e vai enfrentar o trânsito, o estresse, pessoas injustas? Como é que você vai enfrentar essas coisas? Além de toda a tranquilidade, longanimidade, todos os frutos do Espírito, todas as partes do fruto do Espírito, você vai enfrentar, olhando para tudo isso, como aquele que já venceu a morte. Porque lhe foi dada essa vitória por Cristo Jesus. E por isso é que na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, ora, se não houve ressurreição, vã é a nossa fé. A ressurreição é o desfecho, é o selo de que a morte acabou. Ah, pastor, o senhor fala isso. Recentemente, perdemos irmãos.
Eu, esse ano, fui a funerais na Bahia a cada 3 meses. E isso me impactou. Recentemente, uma pessoa conhecida achou que a morte era a solução. Isso me impactou. Mas Deus, e me entristeceu profundamente, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me traz esse texto. E me traz esse texto e me traz as perguntas a respeito desse texto. E me traz as perguntas a respeito de morte tragada, engolida, quer dizer, aquela que era a grande boca, que engole e engolfa os homens, agora é tragada e engolida? Sim. Mais do que isso, ela é destruída. Ela é tornada sem efeito. Ah, mas isso é só um auto-engano, isso é só uma ilusão de quem não consegue encarar essa realidade dura, fria e cruel que é a morte. Não, 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 porque se fosse desse jeito, era o apóstolo Paulo se auto-enganando. E óbvio que não foi isso. Nós precisamos compreender. Agora você olha para o seu irmão, sua irmã, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, e pergunta, qual o sentido? Qual o sentido de acordar todos os dias? Qual o sentido de estar vivo, de trabalhar, de viver? O sentido é Cristo. O sentido é fazer tudo para a honra e glória do Senhor. O sentido é viver a alegria, o regozijo de saber que em Cristo, essa minha vidinha de no máximo 100, 120 anos, faz todo sentido, tem toda a importância para Deus. É saber que eu não vou ficar somente nesse grão de areia, que são 120 anos, diante da eternidade. E que se estou destinado, que se está determinado, que viverei a eternidade, aí minha vida muda. Porque aí, tudo só vai fazer sentido, né? Só vai fazer sentido. Agora eu entendo. Eu entendo porque Deus me quer onde eu estou trabalhando. Eu entendo porque Deus colocou na minha vida a minha esposa, os meus filhos. Agora eu entendo porque Deus me coloca num púlpito ou não, porque Deus me reúne com uma família dele. Agora eu entendo. Tudo isso é para a eternidade. Porque todo aprendizado, todo amor despendido, toda comunhão vivida, toda alegria repartida, toda dor suportada junto, toda tristeza e toda misericórdia, toda vez que eu saio do meu estado de conforto e ponho o meu coração na miséria do outro, isso é misericórdia, e sinto a dor do outro, é para a eternidade. E toda vez que eu enfio a mão num bolso e faço uma caridade e pratico um ato de justiça, é para a eternidade. E toda vez que eu amparo o necessitado, toda vez que eu cubro o que está com frio, toda vez que visito o que está preso, toda vez que acolho uma criança, toda vez que sou usado por Deus, é para a eternidade. Toda vez que profiro uma palavra de amor, é para a eternidade. Toda vez que leio a palavra de Deus, me alimento dela para poder ajudar outros, para que minha vida tenha sentido, para que eu seja servo, como foi dito hoje aqui, é para a eternidade. E toda vez que tenho tristezas e lutas, é para a eternidade. Porque tudo isso me ensina, tudo isso me fortalece. Porque o Senhor nos capacita e nos sustenta. Há um dizer, e eu até publiquei, tenho orgulho das minhas cicatrizes, não é? A cara de um leão toda arranhada, tenho orgulho das minhas cicatrizes, porque elas são a prova de que eu venci aquilo que tentou me destruir. E aí, eu olho para o texto bíblico e vejo, eu tenho orgulho, eu amo, eu agradeço as cicatrizes que o meu Senhor recebeu. O sangue derramado, porque são a prova de que essa salvação é muito mais forte do que aquilo que tentou me destruir. E aí,
Eu agradeço a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus, que é a prova de que nele eu já venci a morte. E aí eu passo a viver assim. Por isso é que em Cristo somos mais que vencedores. Não porque a gente vai ganhar uma grana, nem um carro. Não, isso pode acontecer também. Mas é porque nele não há mais condenação. E não há mais aquela expectativa da dor e do esquecimento que a morte traz e assola a mente de todos. Não há mais isso. Essa é a grande esperança. E a esperança do crente é diferente de qualquer outra esperança. Porque é uma esperança, e aí nós temos pessoas que conhecem estatística, né? Você trabalha dentro de um conceito de probabilidades, né? É possível que. Mas a esperança bíblica não. A esperança bíblica é vai e já aconteceu. Por isso a esperança bíblica, a palavra, o texto está no passado, está lá, pam, aconteceu plena e absolutamente, a morte foi vencida. A pergunta que faço, que tal, mais do que compreender o que eu tenho dito aqui, a gente viver? Esse é o desafio. Passemos a olhar para a vida sem os óculos da morte, sabendo que, ainda que a vida seja curta, ela não acaba. E que tudo que eu colocar à minha mão, à minha mente, à minha disposição, tudo que eu viver, eu vou viver plenamente. Porque agora vivo para a eternidade. Eu não mais me preocupo em viver o máximo aqui. Eu vivo o máximo aqui porque eu tenho a eternidade. Eu vivo o máximo no sentido de tudo que faço para o Senhor e no Senhor. E aí, vestibular para o Senhor, trabalho para o Senhor. E eu costumo dizer, eu não sou, por exemplo, um advogado cristão. Eu sou um cristão que está advogado. Não há médico cristão, há cristão que é médico. Não existe policial cristão, existe cristão que é policial. Não existe nenhuma profissão, eu sou professor e sou cristão. Não, você é cristão e é professor. Porque antes de tudo, o que lhe define, o que lhe identifica, é Deus, é Cristo Jesus. É esse nome que carregamos. E carregamos esse nome porque já somos ressurretos nele. E agora? O desafio é, de que tamanho ficam os problemas que a vida lhe apresenta? De que tamanho ficam as angústias, ansiedades, inseguranças? Se o irmão ainda tem dúvida, pega o teu problema, angústia, ansiedade, e coloca diante da eternidade e daquele que é Senhor da eternidade. E avalia o tamanho. E depois pergunta assim, a quem eu pertenço? Eu pertenço ao Senhor da eternidade. E que já me destinou e determinou que eu vivesse com Ele para sempre. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, eu não creio apenas no aqui e agora. A minha fé não é só para aqui. É porque agora me tornei um cidadão da eternidade. Porque Cristo ressuscitou. Irmãos, as nossas angústias, e no mundo teríamos aflições, é verdade, né? E o Senhor Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o... Ele venceu o que no mundo, gente? Ele venceu muita coisa, não foi? Ele venceu os valores do mundo, ele venceu os valores da religiosidade vazia e formalista, ele venceu a hipocrisia, ele venceu a maldade, ele venceu o medo, ele venceu o inimigo e ele venceu a morte. Tende bom ânimo. O vosso Senhor venceu o mundo e ressuscitou. E nos doou não só a justificação, salvação nele, mas a vida eterna. Vivamos como cidadãos do reino, que vive, respira, fala
de tudo que o nosso coração está cheio, se o nosso coração está cheio de amor, de eternidade, de graça, é isso que nós vamos viver. E se é assim, tudo que faço, faço para o Senhor. E se tudo que faço é para o Senhor, nada é em vão. Nada é em vão. Nada é enfadonho. Agora, vivamos. Esse é o nosso desafio de hoje. Que Deus os abençoe. E nos abençoe. E grave com o fogo do Espírito em nosso coração e mente a certeza da eternidade em Cristo. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, misericordioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, por Teu Espírito Santo. Te agradecemos pela redenção em Cristo Jesus. Te agradecemos pela vida eterna nele, garantidas pela ressurreição do nosso Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que viveremos eternamente contigo e já recebemos de Ti a vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, pelas lutas do dia a dia. Te agradecemos pelo nosso trabalho, nossa família, nossos amigos. Te agradecemos por tudo, porque tudo é para Ti, por Ti e contigo, porque a nossa vida tem propósito e sentido em Ti. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, pelo ar que respiramos, porque já respiramos aqui a certeza da vida eterna. Como está dito na Tua palavra, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Antegozamos esse repouso sabático todos os sábados, no 7º dia da semana. E devemos viver como aqueles que já têm em seu coração a certeza desse gozo eterno. Porque foi destruída, tragada a morte. Ela não mais nos define, determina a nossa vida, nos amedronta e nos oprime. E vivemos a nossa vida para Ti. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Ao tempo que peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu grande amor, ó Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém.